né? São aqueles que se conjugam com pronomes oblíquos. Nós veremos, teremos uma aula bem legal de colocação pronominal, que é uma aula chave para escrever um bom texto, cara. Então, aqueles que se conjugam com pronomes oblíquos por denotarem. Denotam. Por que você chamou a atenção no denotam? Porque eu te falei na primeira aula. Denotativo e conotativo. Se é com nota, não é o do dicionário. Eu tenho que anotar para te dizer. Então, denotativo é o do dicionário. Verbos que denotam ações próprias do sujeito. Como assim, cara? Por exemplo, cara, suicidar. E suicidar é um verbo essencialmente pronominal. Você não vai dizer eu suicidei. Não, não, cara. Viaja, cara. Porque o verbo suicidar, cara, ele é uma ação própria do sujeito. Você pode dizer eu me, ele se. Porque se alguém suicidou ele, daí não é suicídio, é assassinato, entendeu? É. Então ele se suicidou. Tu, te, eu, me, nós, nos, vós, vos. Suicidar não tem como estar sem o pronome oblíquo. Porque é louco, não faz sentido, entendeu? Não, não, cara. Não, não dá pra se dizer. É tu, te suicidou. Não tem como ser diferente. Não, não. Ele só pode ele suicidar a si mesmo. Ele não pode suicidar outras pessoas, porque como eu falei, aí vai ser assassinato. Então esses são os verbos essencialmente pronominais, né? E aí tem outros aqui, né, cara? A queixar, arrepender. Você não pode queixar-se, por exemplo, né? Você vai dizer que eu me queixo. Porque queixar é uma ação também própria do sujeito, cara. Tu te queixas. Ele se queixa. Sim. Você não pode dizer que ela queixa de. Ai, ele queixa muito de dores nas costas. Não, cara. Porque ele tem que. É uma ação própria do cara. Ele se queixa. Eu já bati até alterou o som. Ele se queixa, entendeu? Sim. E aí tem o arrepender-se também, cara. Você se arrepende. Sim. Uma outra pessoa não pode se arrepender por você. Uma outra pessoa pode se queixar por mim. Não, ela pode se queixar em seu nome. Mas ela se queixa em teu nome. É isso. Ela se queixa em teu nome. Verbo essencialmente pronominal. Ou verbos que acidentalmente eu uso eles com um pronome oblíquo. Então, nenhum lembrar-se, né? Esquecer-se ou esquecer, né? Enganar-se ou enganar. Então, verbos que essencialmente são usados com pronome ou que acidentalmente podem ser usados com pronomes oblíquos. Então, esses são os verbos pronominais. E te liga que na aula 1 eu falei, cara, você vai saber os pronomes oblíquos. Você vai saber as preposições, você vai saber as conjunções. Nessa aqui, a quarto elemento, você vai saber os verbos de ligação. Não sabe isso, não parta para a próxima aula, entendeu? Tem que saber isso para a próxima aula. Beleza. Seguindo aqui um pouquinho, nós vamos falar agora, finalmente, então, da flexão dos verbos. Essa é a brincadeira. Vamos conversar que um verbo inflexiona em pessoa, em número, em modo, em tempo e em voz. Caracas! Em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. É só. É quem fala, de quem eu falo e para quem eu falo ou de quem eu falo. Né? Então, é quem fala, quem ouve e de quem se fala ou do que se fala. Desculpe, melhor assim. Né? Então, quem fala é o eu. Quem fala é o nós. Para quem eu falo para tu ou eu falo para vós. De quem eu falo dele ou deles. É isso. Isso é flexão verbal de pessoa. Agora, essas três pessoas pode ser plural ou singular, né? Então eu posso variar um número. Eu, tu, ele, singular, nós, vós, eles, plural. Eu posso flexionar um modo.
Indicativo é o modo da certeza. Subjuntivo é o modo da dúvida, o modo da hipótese. Imperativo é o modo da ordem. Alguns falam do pedido, da súplica, do convite ainda. Mas o modo, então, é a maneira como eu vou anunciar um estado, uma ação ou ainda um fenômeno natural. E eu posso ter uma flexão de tempo, que aí o tempo é presente, pretérito e futuro. Presente, o fato que ocorre no momento que eu estou falando. Pretérito, o fato anterior em relação ao momento que eu estou falando. Futuro, um fato posterior ao momento que eu estou falando. E posso flexionar a voz. Voz passiva, voz ativa e voz reflexiva. Ativa é o sujeito praticando a ação. Passiva é o sujeito sofrendo a ação. Reflexiva é o sujeito que sofre e pratica a ação. Tem uma variaçãozinha aqui, nós vamos ver daqui a pouco. Então nós vamos falar sobre isso agora, sobre a flexão dos verbos. Essa é a conversa que nós vamos ter agora. E sobre a flexão dos verbos, vamos começar falando sobre as vozes verbais. Então, basicamente, eu tenho 4 tipos de vozes verbais. Eu tenho a voz ativa, passiva, a voz reflexiva e a voz recíproca. Ou voz reflexiva recíproca. São 4 maneiras de trabalhar o agente e paciente. Agora não entendi, calma, já vai entender. Quando eu digo, por exemplo, para você aqui, a mulher come macarrão. Quem é que come macarrão? Quem pratica a ação de comer o macarrão? É a mulher que pratica a ação. Então a mulher é o que a gente chama de agente. Por que agente, Zander? Porque ela está praticando a ação. Então, se o verbo está apontando para a mulher é o sujeito. Mas a mulher também é o agente, porque é ela que está praticando a ação. Então ela é um sujeito agente. Por que é agente? Porque está praticando a ação. Por que é o sujeito? Porque o verbo está apontando para ela. Quem é que comeu? A mulher comeu. Percebe que se eu inverter essa relação, se eu disser que o macarrão foi comido pela mulher, quem é que pratica a ação de comer ainda é a mulher. Mas o verbo está apontando para o macarrão. Quem é que foi comido? O macarrão. Então a mulher continua sendo o agente, mas não é mais o sujeito. Entendeu essa relação? Na voz, eu vou ter essa relação de quem pratica ou sofre a ação. Então, eu vendi um carro. Quem é que vendia o carro? Eu. Quem é que praticou a ação de vender? Eu. Então, eu é o agente. E eu é o sujeito. Então, eu é o sujeito agente. Quem é que sofreu a ação de ser vendido? Um carro. Então, o carro é o paciente, porque ele sofreu a ação. Se eu inverter isso aqui, um carro foi vendido por mim, eu continuo praticando a ação de vender o carro, mas não sou mais o sujeito. O verbo agora aponta para o carro. Então agora o sujeito é paciente. O sujeito paciente é o sujeito que está sofrendo a ação. Então, essa é a ideia de voz ativa. Ativa é quando o verbo está apontando para o cara que está praticando a ação. Aí o sujeito é agente. É isso. Tá, e a voz passiva? Eu vou ter a inversão da relação, né, do sujeito. O sujeito agora não está praticando a ação. Não é mais a mulher come macarrão. A mulher, o cara que está praticando a ação não é mais o sujeito. Na passiva é o macarrão foi comido pela mulher. Agora o agente não é mais sujeito. Não. O sujeito agora é o paciente. Mas a voz passiva tem a analítica e tem a sintética. Lembra que eu te falei? Analítica, tudo no português que é analítico é maior. Tudo no português que é sintético é reduzido, é menor. Lembra disso, porque é na voz analítica que nós teríamos a locução verbal. Vamos lá. Então, falando da voz, da flexão da voz analítica. O que a gente conversou? Voz passiva analítica. O que é analítico é maior. Bom, é isso. Né? O verbo vai para... Nós vamos ter uma locução verbal na voz passiva analítica. Então, nós vamos utilizar muito o verbo ser e o verbo ir para fazer
transformar da voz ativa para a voz passiva analítica. Então eu coloquei aqui, a menina comeu macarrão. Isso aqui é a voz ativa. Percebe? Até botei em vermelho pra gente aqui, ó. Macarrão é a palavra que está sofrendo a ação do verbo. E a menina é a palavra que está praticando a ação. Chega no verbo e olha para quem ele está apontando, quem é que está praticando essa ação. Né? Ele aponta para quem pratica a ação, ele aponta para a menina. Quem é que comeu? A menina comeu. Então a menina é o agente, é o sujeito agente. Macarrão está sofrendo a ação de ser comido. Então macarrão a gente chama de paciente. Quando eu for levar isso aqui para a voz passiva, olha o que vai acontecer. Macarrão é comido pela menina. Eu trouxe o verbo ser, mantive o verbo comer, levei o comer por particípio, o ser indicou o tempo, né? Ele é comido. Montei minha locução verbal, né? Onde eu tenho aqui, ó, o meu verbo no particípio, o comido. É o meu verbo no particípio. E eu tenho aqui o verbo ser, que é o verbo auxiliar, que dá a flexão de modo e de tempo, lembra? Pela menina. Mas agora, quando eu trouxe na voz analítica, além de eu ter a locução verbal, eu inverti. O verbo continua apontando para o macarrão. Né? Eu continuo tendo quem é que é comido, o macarrão é comido. Né? Então, agora o meu sujeito é quem está sofrendo a ação. Quem sofre a ação é o paciente, quem pratica a ação é o agente. Então, pela menina. Menina continua sendo o agente, mas não é mais o sujeito. Agora o sujeito é o macarrão, é o paciente. Então, eu tenho o que a gente chama agora de sujeito paciente. Nessa inversão da voz passiva, da voz ativa para a voz passiva analítica. O agente não é mais sujeito, mas presta atenção numa coisa, o agente continua sendo aquele que pratica a ação. Isso não muda. Né? O agente foi para o final e ele virou o que a gente chama de agente da passiva. Por quê? Porque ele continua sendo o agente, mas agora eu estou na voz passiva. O cara que promove a ação na voz passiva, eu chamo de agente da passiva. É o cara que promove a ação. E o cara que promove a ação na voz ativa, eu chamo de sujeito agente. O cara que sofre a ação na voz ativa, na voz passiva, ele vira sujeito. Sujeito paciente. Né? Aqui uma outra frase. Eu vendi um carro. Eu vou inverter. Vou colocar para cá, ó. Vou pegar e vou colocar um carro. Ó, trouxe para cá esse cara, ó. Um carro. Opa. O vendi agora vem e se transforma numa locução verbal. Foi vendido por mim. Percebe que o eu aqui, que é o sujeito paciente na voz ativa, continua sendo sujeito agente na voz ativa, continua sendo o agente. Ele continua sendo o que pratica a ação, mas agora eu estou na voz passiva. Então agora esse cara é o chamado agente da passiva. E claro, não vou botar que foi vendido por eu, né? Vou botar que foi vendido por mim. E o um carro, que é o paciente, agora o paciente também é sujeito. E aqui, beleza, o verbo auxiliar, ó, o foi, verbo auxiliar indicando tempo e indicando modo, e o verbo principal, vendido no particípio, formou a locução verbal. Na voz passiva, eu sempre tenho a locução, na voz passiva analítica, eu sempre tenho a locução verbal. Tudo que é analítico é maior, lembra? Bom, nós vamos falar um pouquinho da voz passiva sintética. Se é sintético, é menor. E esse sintético vai trazer para a gente uma discussão lá na análise sintática também. Vamos falar sobre ele. Então, aqui na voz passiva sintética, nós temos, na voz passiva sintética,
o verbo principal na terceira pessoa, mais o que a gente chama de partícula apassivadora se. E presta atenção, porque lá na análise sintática nós vamos falar de um outro se, que é o índice de indeterminação do sujeito. É outra formiga. Nós vamos conversar sobre isso. Beleza, qual que é a brincadeira da voz passiva sintética? Na voz passiva sintética, eu não tenho um agente. Eu vou ter apenas o verbo mais o pronome ser. E eu também não tenho a locução. Percebe que ela é menor? Eu não tenho nem o agente e nem a locução. Então ela é bem menor. Então, ao invés de eu dizer que eu vendi um carro, eu vou dizer que vendem-se carros. Ou vende-se carro. Percebe que nessa análise eu tenho esse se e eu tenho carros ali no plural. Aqui eu coloquei vendem, eu botei carros no plural. Aí ficou vendem-se. Aqui comeram-se os pastéis, né? Percebe que o meu sujeito é quem sofre a ação, né? Os pastéis sofreram a ação de ser comido, os carros sofreram a ação de serem vendidos. Como o carro é o sujeito, então o verbo vai para o plural. Nós vamos falar isso mais para frente. Tem sujeito. E mais para frente nós veremos que o verbo concorda com esse sujeito, com o núcleo do sujeito. Então esse é um detalhe que nós veremos mais para frente, mas eu vou chamar a atenção mais para frente desse conteúdo. Voz passiva sintética, onde eu tenho a partícula apassivadora. Ora, eu tenho sujeito aqui. Se eu tenho sujeito, o verbo concorda, o verbo vai para o plural. Então, mais para frente falaremos sobre isso. E eu posso transformar a voz passiva sintética na voz analítica. Né? Eu coloquei aqui, um carro foi comprado. Né? Eu poderia colocar aqui, compra-se um carro. Um carro foi comprado. E um detalhe que nós veremos mais para frente, quando a gente fala da transitividade dos verbos, é que só a voz passiva possui objeto direto. Mais para frente a gente vê o que é isso. Ou seja, para eu ter voz passiva, para eu ter partícula passivadora, eu tenho que ter um verbo transitivo direto, porque eu preciso ter objeto direto. Tá, já sei, nem poderia ter falado isso agora, porque nós estamos seguindo uma sequência, né? Mas é um detalhezinho, esse mesmo slide eu vou puxar para você daqui a 2 aulas, né? Não 2 vídeos, 2 aulas, na segunda aula, porque a próxima eu vou falar de formação de palavras e na outra análise sintática, eu vou falar da sintaxe. Mas, beleza, basta que você entenda que a voz, a flexão de voz, eu tenho voz ativa, voz passiva, e a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. E nós temos a voz reflexiva, que eu vou te mostrar agora. A voz reflexiva é quando o agente e o paciente, o cara que pratica a ação é o mesmo que sofre. Então, o sujeito, ele é agente e ele também é paciente. Então, eu coloquei aqui, ó, a menina cortou-se. Quem é que sofreu a ação de ser cortado? A menina, ela é paciente. Quem é que praticou a ação de cortar? A menina, ela também é agente. Então, isso aqui é a voz reflexiva. Claro, aqui quer dizer que o sujeito é agente e paciente. Se eu tenho o sujeito, o verbo concorda com ele. Se fosse, por exemplo, as meninas cortaram-se, a gente chama de voz reflexiva recíproca. É só porque eu tenho um sujeito no plural. Só isso. Né? Os jogadores desafiaram-se. Né? Então, eles, jogadores, sofreram a ação de ser desafiado e praticaram a ação de ser desafiado. Então, isso se chama de recíproca. É só estar no plural, o sujeito. Mas a ideia é da voz reflexiva, é a mesma coisa. Se tiver no plural, eu posso chamar de reflexiva recíproca. Então, eu coloquei outro exemplo aqui. O garoto vestiu-se. Ele sofreu a ação de se vestir e ele praticou a ação de se vestir. Né? Então, percebe que eu tenho o sujeito praticando a ação, o sujeito sofrendo a ação, então eu tenho a voz reflexiva. O sujeito, ele é agente e ele também é paciente. É o que eu estou te mostrando aqui nesse quadrinho. Ele também é agente e ele também é paciente.
E na voz recíproca, basta eu ter o sujeito no plural. Né? Os amantes entreolharam-se. Né? É uma ação que eles praticaram e sofreram ao mesmo tempo. Então, esse se eu posso chamar de pronome recíproco ou de índice de reciprocidade. A lógica vai ser a mesma lógica da partícula passivadora. Eu tenho sujeito, então o verbo entreolhar aqui vai para o plural, ele concorda com o sujeito, são os amantes, então é entreolharam-se. Né? Esse é o detalhezinho que você tem que saber sobre a flexão de voz. Seguindo um pouquinho. Seguindo um pouquinho, nós vamos falar agora sobre o tempo e os modos verbais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Já vimos que cada modo vai expressar alguma coisa. O modo do indicativo vai expressar certeza, do subjuntivo uma hipótese, do imperativo uma ordem. Então, quando eu falo do modo indicativo, eu falo de uma ação concreta e eu falo de certeza. Então, coloquei aqui o verbo estudar, né? Eu estudo, pretérito perfeito, eu estudei. Acabou, está estudado. É uma ação concluída. Pretérito imperfeito, eu estudava quando fui interrompido. Tem uma interrupção aqui, porque o pretérito é passado. Para ele ser perfeito, ele foi concluído. Para ele ser imperfeito, é porque esse passado foi interrompido. Por isso o pretérito imperfeito, ele foi interrompido. Na terminação ar, nós vamos ver que o ava vai me dar essa indicação. Pretérito mais que perfeito. O que seria? O pretérito é passado. O que faria de um passado, o que tornaria esse passado não apenas perfeito, mais do que perfeito? Se o passado perfeito, o pretérito perfeito é uma ação concluída, o passado mais que perfeito é uma ação concluída que foi anterior a uma outra ação concluída. O pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Sim, sim. Por exemplo, eu não vou te dizer passei porque estudei. Não, cara. Porque o que é mais antigo? É o passar ou o estudar? O mais antigo é o estudar. Eu passei. Estudar foi o que eu fiz antes de passar. Então eu passei porque estudara. A gente não costuma usar muito isso. A gente costuma usar a locução verbal para esse cara. Então eu passei porque tinha estudado. Eu passei porque havia estudado. Locução verbal a gente também usa para suprimir conjugação de verbo. E o futuro do presente é uma ação que vai ocorrer. Estudarei. O futuro do passado, do pretérito, é uma ação que ocorreria se uma outra condição fosse atendida. Então, isso aqui é o indicativo. Nós vamos ver alguns verbos conjugados e ficar cruzando eles. Modo subjuntivo. Subjuntivo é uma ação hipotética, é uma ação incerta. A gente imagina sempre colocando um que, um se ou um quando. Se é o presente, eu coloco o que. Que eu estude. Essa conjunção a gente está usando só para facilitar a conjugação. Pretérito imperfeito. Se eu estudasse. Futuro. Quando eu estudar. Então é uma hipótese. Que eu estude. Que eu tenha força, né? Que eu estude. Se eu estudasse, saberia isso aqui tudo de cor. Quando eu estudar, saberei tudo isso aqui de cor. Mas entende que é uma ação incerta, não é uma ação concluída. Nós veremos como isso aqui se cruza com o resto. O modo subjuntivo tem uma relação com o indicativo em diversas colocações. E o imperativo é uma ação, é uma ordem, ou ainda chama-se de súplica às vezes, né? Pedido, mas é uma ordem mesmo. Tem algumas regras do imperativo. O imperativo pode ser uma afirmação. Estude.
É o imperativo afirmativo. Não estude, é o imperativo negativo. Eu vou te mostrar a aplicação dessas regras aqui. Quando eu vou conjugar o imperativo, o que, que eu faço para conjugar esse cara? Tem umas regrinhas básicas, por isso que eu falei, você tem que saber conjugar pelo menos um indicativo, né? Eu dei um mínimo do mínimo do mínimo, né? Que se você sabe menos que isso, você é abaixo do chulé. O mínimo do mínimo é saber conjugar no presente e no pretérito perfeito do indicativo. Isso é o mínimo do mínimo. Mas, e aí o presente do subjuntivo. Mínimo do mínimo. E aí você já consegue entender que para conjugar o imperativo afirmativo, o eu, a primeira pessoa, como é que eu vou dar uma ordem para mim mesmo? Não tem como. Eu não posso dar uma ordem para mim mesmo. Vai, estude, estude. Não, não posso. Você dá uma ordem para você mesmo é beira uma esquizofrenia. Zander, mas eu converso comigo mesmo, tá? Você conversar consigo é uma coisa. Você achar que está conversando com outra pessoa é que é o problema. Então você não vai dar uma ordem para você mesmo. Não. Você dá uma ordem para segunda pessoa, dá uma ordem para tu. Eu posso dizer estude, tu. Então, não tem primeira pessoa no imperativo. Não, porque eu não dou uma ordem para mim mesmo. Tem a segunda pessoa. E da onde vem a segunda pessoa? A segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, eu vou buscar lá do presente do indicativo. E vou tirar o S. Então, vou te mostrar isso colocado já nos quadrinhos, mas é assim que a gente faz a conjugação. E todo o resto vem do presente do subjuntivo. E o verbo ser é uma exceção. O verbo ser é uma exceção de um monte de coisa. Beleza, e todo o imperativo negativo vem do presente do subjuntivo. Já te mostro na prática isso. Veja na prática aqui, ó, o verbo cantar na prática. Verbo cantar na prática. Ó, por exemplo, soar, né? Soava ou soavam. Você não vai dizer acontecer, eu aconteci. Viaja, cara. Ai, eu aconteci hoje. Não, viaja, cara. Não me dê vergonha, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. O ser humano não acontece, entendeu? Não. Ai, mas eu quero. Mas não, cara. Aconteceu e aconteceram. Com você, eu vou com você até o fim. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Você, terceira pessoa, está linda. Aproveita é tu. E tira é tu. Uma selfie. Não posso, então eu vou dizer, você está linda. Aproveite você, porque eu usei você, e tire